Ele estava acostumado a pegar carona nas bênçãos da família, mas não tinha uma conversão real. Era apenas um religioso que não conseguia se livrar do vício da pornografia. Jackson Spakoski é filho e neto de missionários, mas aprendeu às duras penas que a salvação de sua família nada tinha a ver com a sua própria. Não perca mais um testemunho impactante de libertação no Prova Viva, que já está no ar. Ele estava perdido dentro da igreja, não sabia como renunciar àquele vício em pornografia, que crescia cada vez mais e poderia destruir sua família. Eu entrevisto agora o empresário Jackson Spakoski, que vai nos contar como tudo isso aconteceu. Olá, Jackson, bem-vindo ao programa Prova Viva. Obrigado, Adriana. Obrigado. Já é interessante o seu relato da sua história inicial que eu já contei, porque é tão diferente a gente entrevistar pessoas que ficavam usufruindo da bênção dos nossos pais, né, de fé e tudo mais. Eu estou curiosa para saber essa história sua, como é que isso tudo aconteceu. Fica à vontade. Okay. Gostaria que você situasse um pouquinho aí da sua história de conversão, de antes da conversão especificamente. Sim. Já estava no ambiente cristão, mas não era convertido, é o que nós acabamos de narrar. Fica à vontade. Sim, Adriane, eu quero começar falando que não compensa pecar, não compensa viver no pecado. Eu baseei essa minha palavra de 1 João 5,18, que fala que aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, Deus o guarda e o maligno não toca. E a gente acostuma, como eu falei, viver essa vida de igreja, de religiosidade, né? E esquece dessa realidade espiritual. Eu sou filho de pastores, meus pais são pastores da Assembleia de Deus, meus avós foram um dos fundadores da Assembleia de Deus em Minas Gerais. Então a gente é acostumado nesse meio cristão, meio evangélico, nesse evangeliquez, e a gente esquece que Deus não nos chamou para ser evangélicos, mas para ser filhos dele. Aleluia. E a gente acostuma viver essa vida religiosa, como eu estava vivendo, de que você não consegue viver sem pecado. Que você vai sempre pecar. Parece uma realidade de que Jesus falou tudo errado. Jesus falou que você tem que viver sem pecado, né? Jesus falou assim, sede santos como eu sou santo. Há uma realidade que, se pecar, temos ele como advogado que intercede ao Pai por nós. Me explica um pouquinho, você é filho único? Não, somos uma família de 6 irmãos. 6 irmãos. A educação de vocês religiosa, me permite dizer só essa palavra, só para poder contextualizar. Okay. Ela foi rígida? A foi ponto de uma pessoa assim, não compreender um relacionamento pessoal com Jesus e simplesmente cumprir uma regra religiosa? Sim, foi rígida em questão, o que eles diziam como doutrina, nós entendemos hoje são costumes. Até mesmo a igreja hoje entende como costume, que na época que eu era. Então, essa realidade nos tira da realidade espiritual, nos coloca dentro de dogmas, preso em dogmas, né? Preso em costumes, e nos tira a mente da verdadeira intimidade com o Senhor. E eu venho aprendendo que cada vez que você tem muita regra, muito dogma, é sinal que falta mais relacionamento. Sempre quando Deus colocou leis e regras na Bíblia, a gente vê que é falta de relacionamento. Eu senti essa falta de relacionamento. Então, depois de muitos anos ministrando na igreja, como ministro de louvor, fui segundo dirigente de igreja, aquela coisa toda, chegou um certo tempo que eu comecei a me sentir preso pela pornografia. Né? Eu hoje não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei que muita gente que eu tenho conversado estão no mesmo problema que eu, então, na mesma situação. Vamos tentar então identificar, usando o seu exemplo, em qual período isso iniciou, e se foi uma coisa oportunista, uma coisa induzida por alguém, para que você abrisse os olhos para a pornografia, para que também quem está em casa e pode estar um filho, uma situação assim similar, poder pensar assim, olha, eu tenho que ficar atento a uma situação assim. Esse eu acho que é o maior problema desse pecado, desse vício, porque é oculto. Eu comecei a ficar preso quando eu servi o Exército, no ano de 92 a 96, e lá, no quartel, eles chamam de laranjeira, que reside no quartel. Passei um tempo morando no quartel, por uma questão de relacionamento com meu pai, tive uns atritos familiares, e eu fui residir no quartel, e nesse período lá tinha muita pornografia, muito vídeo. Então eu comecei a assistir vídeos pornográficos, né? Escondidos ali. E às vezes eu descia do quartel para o horário do culto, e eu esperava chegar no culto para que algum pastor me falasse assim, Deus tem uma palavra para você, corrija a sua vida, pare de pecar. Não era sempre uma palavra que Deus é contigo, Deus te abençoe. Então isso me deixa até preocupado, porque eu falei, meu Deus, por que o Senhor não me corrigiu naquele tempo? Né? Mas hoje eu entendo que são tempos que Deus vai te dando chance
Deus te dá chance para você fazer uma correção. Na realidade, para a sua escolha poder ser diferente. Sim, a escolha era minha, né? Às vezes eu queria que alguém chegasse e me apontasse o erro como um profeta, como um pastor. Não, mas a realidade era minha, eu sabia da verdade, né? Em parte também eu conhecia a verdade como que eu não conseguiria viver sem pecado. Era uma mentira que estão pregando às vezes em algumas igrejas que você não consegue viver sem pecado. Consegue, você consegue. Né? Quando eu vi o pastor Márcio Valdão pregando na igreja, falando que você pode passar um dia sem pecar, uma semana sem pecar, um mês, um ano, 10 anos, eu achava aquilo até irônico. Eu falei, gente, eu tô achando que ele está vendendo algo que ele não consegue fazer, praticar. Mas hoje eu entendo que consegue sim, né? Você consegue, né? Com a graça do Senhor, com a força do Senhor, quando o Senhor te pega por dentro, você consegue ter esse resultado, né? Você se entregando ao Senhor e falando, Deus, toma, domina a minha vida. Você consegue sim no Senhor. Então nós voltamos na história lá, da falta sua de relacionamento com o Senhor, dos dogmas que você cumpria, da prisão pela pornografia. Aonde estava o Jackson nesse momento? Quantos anos ele tinha? Qual a projeção de vida que você fazia para você? Ok. Eu comecei com 18 anos, como eu te disse, quando passei pelo exército, aos 18 anos eu comecei na pornografia. E casei, a minha esposa me ajudou muito nesse período, nós fizemos o Casado para Sempre, fizemos a liderança Casado para Sempre, buscamos todo esse apoio, né, do que tinha de alcance para fazer, mas mesmo assim ainda eu sentia preso, algo que me prendia, eu não conseguia soltar daquilo, e não entendia por quê, né? Procurei algum tipo de ajuda de orientação pastoral, alguns conversaram comigo, alguns me ajudaram. Depois chegou um tempo, eu parei de conversar sobre esse assunto. E eu não tinha mais coragem de, às vezes, abrir para minha esposa, abrir para um pastor, porque era um pecado que eu sempre continuava nele, sempre estava cometendo ele. Né? Então, eu comecei a tratar aquilo como algo normal, algo que eu não conseguia mais vencer aquilo. Achei que aí eu passar a vida inteira com aquele pecado. Se rendeu. Me rendi. Falei, olha, eu não tenho domínio sobre, eu não consigo. Então, me rendi, em vez de eu buscar, né, curar aquilo, não, me rendi e me amparando naquelas passagens. Não, você não consegue viver esse pecado. Não, não tem jeito. Né? Pecou, pede o seu perdão. Pecou, pede o seu perdão. Para quem você compartilhava o seu pecado, você recebia em troca julgamento por estar pecando ou também esse conceito de todo homem peca? Mas o conceito todo homem peca, julgamento até que não. Né? Você percebia ajuda. Né? Apesar que hoje eu entendo que não dependia só da ajuda deles. Dependia de uma postura minha. E eu vim entender que essa postura minha só aconteceu quando eu caí numa situação dramática na minha vida. Né? Eu estava numa situação assim, entrei em crise na empresa, crise no relacionamento conjugal, crise com filhos, eu tenho 2 filhas, a Micaele de 18 anos e a Nikele de 10 anos. E eu não tinha coragem de olhar nos olhos dela, porque eu, sendo servo do Senhor, não estava andando dentro dos propósitos do Senhor. Eu estava só tendo o título de servo. Desde o início, então, dos 18 anos, e em todo o período seu também, enquanto casados, você usou da prática da pornografia? Sim, algumas vezes a minha esposa até me pegou do quarto, eu assistindo, e ela chorou muito, isso machucou muito ela, machucou muito, e trouxe muitos problemas, muitos problemas. Isso vai um pouco contra o que as pessoas falam quando elas querem defender que a pornografia não tem problema. Primeiro, ao considerar que não fazem mal para ninguém. Eu só estou acompanhando ali, não estou afetando ninguém, não tem nenhum problema para ninguém, meu pecado não afeta ninguém, mas afeta, não afeta, Jackson? Afeta. E olha, eu vou colocar um assunto interessante de um amigo meu que ele falou, que ele foi numa casa de prostituição aqui em Belo Horizonte, na Guaicurus, e quando ele acabou o relacionamento dele ali com aquela mulher, ele perguntou para ela, eu não consigo ter relacionamento. Ele falou com ela, qual a dica que você me dá? E ela falou assim, você tem problema com pornografia? A prostituta perguntou para ele, ele falou, tenho. Ela falou assim, então para com isso, que isso é a maior prova que destrói as famílias dos que vêm aqui, é a pornografia. Então uma prostituta deu essa lição para ele, ele passou essa lição para mim. Entendi. Eu fiquei com isso no coração, né, mas mesmo assim ainda não me corrigi, vamos colocar assim. Isso, volta lá na história então, sua, casado, com situação, com dificuldades inclusive com a sua esposa, por pegar essa situação. Sim, e eu comecei a entender que minha vida estava toda sendo prejudicada por causa disso. 1 João 5,18, como eu citei, o maligno estava tocando na minha vida, literalmente tocando. Eu sempre fui equilibrado, tranquilo, para cima, sorridente, e eu não estava conseguindo mais viver em paz. E eu não sabia explicar o porquê. Até que um dia, quando eu vi que minha família começou a entrar em pânico, minhas filhas, elas não tinham mais confiança de olhar nos meus olhos. Eu senti isso nelas. E eu pude entender isso depois que elas confessaram para mim.
Ia chegar a ponto de dizer, pai, agora eu tenho um pai que eu posso desabafar e confiar e falar ao senhor que eu não tinha coragem, falar com minhas amigas, mas não tinha coragem de falar com o senhor. E na minha empresa começou a dar tudo errado, tudo, de funcionários, de tudo, fornecedores, pregões que eu perdi, tudo deu errado e eu tenho certeza hoje que é por causa disso, porque eu abri essa brecha para que o maligno tocasse minha vida. Então um dia eu estava assim, em desespero, aqui no Alto Colégio Batista, e eu não sabia mais para quem ligar, para quem falar, né? Porque eu precisava de um intensivo, alguém que pudesse me receber, né? Pudesse me ajudar. E nesse momento eu fui para a igreja, né? Num culto, era um próximo dia de domingo, eu fui no culto domingo, e lá eu encontrei o pastor do Ministério Centésima Ovelha, o pastor César, que me deu o cartão dele e falou, qualquer hora que você precisar, você liga para mim. Você chegou para ele informando a sua necessidade, compartilhando o seu pecado ou não? Não falei nada. Não falei absolutamente nada. Justamente porque eu não queria expor a minha situação para que eu não recebesse uma revelação que não fosse de Deus, algo que fosse dele, né, insinuando algo, eu não queria isso. Então, ele me deu o cartão dele e falou, nós somos do Ministério Centésima Ovelha, você pode me ligar a hora que você quiser. E aí, naquele momento todo ali que eu recebi aquele cartão, fui para casa, não acreditei muito naquele telefone, mas aí eu não estava aguentando mais, né? Eu não estava aguentando mais. Aí eu liguei para ele, falei, pastor, eu não estou aguentando mais, eu preciso de uma ajuda. E ele falou, vem cá no Ministério Centésima Ovelha. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou o pastor Melquides, que é um pastor permanente que fica lá. Hoje ele é o líder do Ministério Centésima Ovelha. E ele, naquele momento, já me colocou de joelho, já começou a interceder comigo. E ele teve um discernimento espiritual que era uma questão de macumba, de magia negra sobre a minha vida. Justamente por a brecha que eu deixei pela pornografia. Onde entrou isso. E você acreditou nisso? Eu acreditei. Porque não tinha como eu não acreditar. Era algo que eu não tinha mais aonde correr, não tinha mais aonde ir, eu não tinha mais resposta para aquilo, eu sabia que era pornografia. Porque eu era ministro de louvor, eu cantava, ia na igreja, escola dominical, fiz um seminário durante 4 anos, então eu tinha uma vida religiosa. Né? Alguém que está escutando pode pensar assim, não, mas que hipocrisia, porque ele era ministro de louvor e continua praticando, vivendo na vida da pornografia. Mas como você mesmo disse, para você era uma questão de normalidade, já assim, Sim. Não tem como eu fazer nada porque todo homem peca. Sim, e por incrível que pareça, eu conheci membros, pastores e tanta gente de liderança que tem esse problema. E não se abre, porque não tem com quem se abrir. É muito difícil para se abrir sobre isso. Bom, Jacques, vamos continuar então desse momento em que nós paramos, porque realmente é pesado, ele é intenso e é de muita coragem da sua parte, mas eu acho que realmente a sua intenção é proclamar o poder de Deus acima de qualquer vício, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, Adriane, como eu estava falando, os pastores me receberam no Ministério Centésima Ovelha, o pastor Melquides, e ele fez um trabalho intenso comigo. Hoje eu entendo que para você se livrar desse vício tem que ter um trabalho intenso mesmo. Não pode ser somente uma posição de mãos, orou por você e te deixa. Não, é algo que está impetrado na sua alma, está agarrado na sua alma. Você não consegue livrar-se disso. É uma tristeza, a pessoa entra em pânico realmente. E ele começou a interceder comigo, e ele começou a me receber de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes no WhatsApp, no telefone, me recebia, não tinha hora, às vezes estava cansado, com sono, e começou a fazer esse trabalho comigo. Né? Esse trabalho intenso dessa quebra, que eu posso dizer, maldição na minha vida. Né? E foi tão importante isso, que ele me acompanhou não só ali no Centésima Ovelha, no ministério, mas ele foi na minha casa. Foi na minha casa, conheceu a minha esposa, conheceu minhas filhas, fez um trabalho de intercessão dentro do meu lar, na minha cama, no meu quarto, que era um local onde eu trazia a impureza para o meu leito. A palavra diz para você ter um leito sem mácula, né, um leito puro. Então eu trouxe toda a impureza para dentro da minha casa. Você já tinha quanto tempo de casado nesse período em que o pastor veio fazer essa interferência dentro do seu lar? 23 anos de casado. Já existia 23 anos de casado? Sim, sim. Uau, uma boa longa caminhada que a sua esposa tem que honrar a sua esposa, né? Sim, porque sim. Carregar toda essa carga também espiritual é... Sim. Ela é cristã? Ela é cristã, glória a Deus. Então, assim, ele fez esse trabalho bem intenso dentro do meu lar. Né? Depois foi para dentro da minha empresa, porque ele entendeu que isso estava atravessando toda a minha vida, pessoal, íntima, familiar, né? Atravessando tudo. E quando eu cheguei num entendimento que ele trouxe uma mensagem sobre Acã, foi onde a coisa caiu mais forte na minha vida. Porque Deus falou para não tocar naquilo que era maldição. E não trazer para dentro da sua casa. Era maldição aquilo. E Acã trouxe para dentro da casa dele. E não precisava nem esconder de Deus, que Deus ia ver, né? Sim. Mas o que mais me dói, porque às vezes eu estou tentando entender isso às vezes, Deus ficou em silêncio.
Deus não mostrou o Josué, o homem dele, né, o íntimo dele, sobre aquilo. Deus deixou, como o meu caso. Né? Deus às vezes deixa e vai dando esse tempo, esse prazo. Por isso que eu quero passar isso para as pessoas. Pare de pecar, não compensa viver em pecado. Né? Você vai acabar com a sua família, você vai acabar com a sua vida. Isso aí, Jackson, a mensagem é essa mesmo. É isso mesmo. Glória a Deus, estou feliz de ver a intensidade da manifestação do amor de Deus em gratidão aqui nos seus olhos por tudo aquilo que você foi liberto. Glória a Deus pela sua vida, Jackson. Glória a Deus. Eu queria aproveitar já a sua explanação acerca disso, porque alguém que está em casa pode falar assim, mas eu também penso como ele pensava. Todo homem peca e continuará pecando. Aonde a pornografia é considerada pecado? Porque a concupiscência dos olhos, porque o desejo da carne, e eu volto a dizer no que eu já escutei várias vezes, a pessoa fala assim, estou sacrificando só, estou prejudicando só a mim mesmo, não estou fazendo mal a ninguém. Como é que eu convenço uma pessoa que está nesse pecado de entender que primeiramente que é pecado e que segundo, como você já falou, que também influencia outras pessoas? Sim, o Senhor Jesus fala que se você pensar, né, no caso de uma mulher, você já adulterou. O Senhor deixou muito claro. Né? Então, a pornografia, eu posso colocar assim, como é um demônio da família, do lar, que trabalha exatamente para destruir isso. Né? Hoje nós vemos como é que o diabo ataca a família de todos os lados, se é no aborto, é em outras opções que ele vai colocando, então ele vai tentando destruir a família. E a pornografia é algo que está nas nossas mãos, né? Está no WhatsApp, está no Facebook, e vem de amigos que recebem uma imagem, não conferem e repassa aquela imagem. Então, assim, é algo tão espiritual e algo tão pesado que só quem passa e vive isso sabe expressar como é triste. Talvez eu não tenha palavras tão fortes, né, teologicamente falando, para expressar sobre isso, mas o que eu senti na minha vida, né, como destruição, né, vamos dizer assim, prazer que eu tinha de minha família, de meus negócios, eu perdi muito disso. Por causa da pornografia, ela te toma a vida, ela te toma o tempo. Uma vez eu fazendo uma palestra para adolescentes, jovens adolescentes, e eles me perguntaram acerca da pornografia, inclusive entraram na questão da masturbação. E aí perguntaram por que isso é pecado, aonde está falando que isso é pecado, né? Eu falei, olha, se você der conta de fazer toda essa situação e glorificar o nome do Senhor, vá em frente. Resumiu. Que tudo tem que ser para a glória do Senhor. Você consegue fazer e glorificar a Deus? Tá, beleza. O Senhor pode estar com você. Mas não seja hipócrita de falar que Deus está gostando disso. Então, por favor, sejamos honestos, homens decentes. Sim. Né? Vamos terminar. Nossa história está... Nossa, o programa está quase acabando e eu quero acabar de ouvir um pouco mais de história. E é até interessante, sim. O Senhor pode estar com você nesse momento, nesse ato. Né? E o mais triste, eu quero até destacar mais um detalhe aqui, às vezes eu recebia mensagens e fotos de pessoas cristãs, né? Pessoas que se dizem evangélicas, como eu dizia evangélico, e Jesus não me chamou para ser evangélico, chamou para ser filhos. Essa é a diferença, né? O Senhor não nos chamou para ser evangélico, mas para ser filhos. Então, esse temor, né, que o Senhor está nos trazendo hoje, está trazendo, acho que muitas vidas que estão ouvindo esse testemunho, glória a Deus. Né? Eu creio que vai impactar pessoas, vai mudar pessoas, e eu tenho tido essa experiência cada vez mais, que quando eu parei de praticar isso, o Senhor está me curando, né? Que isso não vem de mim. Né? O Senhor está me curando. Cada vez que eu abro a Bíblia, abro a palavra, há uma revelação clara para mim na palavra. Jackson, houve algum momento, só para a gente poder já ir finalizando mesmo, um momento especial ou um marco na sua vida, a partir de hoje, eu sei que é um processo para a libertação, mas aconteceu um fato em especial, um dia em especial, uma oração, ou um processo, ou esse dia que passou foi na sua casa, esse é o marco da sua vida, a partir daquele dia as coisas começaram a tomar outro rumo? Sim, foi o dia que eu estava no 100ª ovelha, quando o pastor Melquides colocou a mão na minha cabeça, e ele falou assim, tem uma interferência maligna na sua vida. Ele falou, não, meu corpo está estremecendo todo. É algo assim muito forte, muito pesado. E naquela semana que ele esteve lá em casa, orando, intercedendo, julgaram algumas plantas, algumas coisas de trabalho de macumbaria, nós pesquisamos na época, era realmente de trabalho, então isso impactou muita gente, que a gente viu que era realmente uma possessão maligna. O diabo estava começando a tomar posse da nossa família, posse da nossa casa, da nossa vida. Né? Então, assim, esse foi o momento, quando houve a imposição de mãos e esse trabalho intensivo, não curou de uma vez. Ainda estou no processo ainda, né? Eu sei que o hábito que a gente
tinha ele impregnado na alma, aquele desejo, você tem que ir lutando contra isso. O pecado jaz à porta. Então, cabe eu resistir, cabe eu fechar essa porta. Claro. Né? Então, cada vez que eu recebo uma mensagem, por exemplo, os grupos de amigos que eu tinha que postavam pornografia, eu excluí os grupos. Isso aí. Eram grupos do meu interesse financeiro. E eu falei, gente, eu tenho que optar. Ou eu vou viver a minha vida financeira ou minha vida com Deus. Glória a Eu Deus. optei minha vida com Deus. Eu falei, eu quero viver minha vida com Deus. Eu perco clientes, mas não perco minha comunhão com Deus. Que intensidade de fé, né? Glória a Deus pela sua vida, né? Glória a Deus. Como é que está a família para a gente poder encerrar? Graças a Deus está em paz. A esposa, as filhas, o relacionamento. Estamos bem, glória a Deus. A empresa. Está melhorando, glória a Deus, estamos melhorando. É uma experiência nova a cada dia. Né? É como o caso que a gente vê de Jó. Ontem eu estudei o capítulo 42 de Jó. Meu Deus, que angústia! 41 capítulos de sacrifício, de dor, né, para chegar no capítulo final. Às vezes demora mesmo. Não é uma batalha que você vence de um dia. Não. Né? Se alguém está vivendo esse problema, que está nos ouvindo agora, não desista, não desanime. Talvez seu caso não vai ser rápido como o meu. Talvez você vai gastar mais de 1 ano, mais de 2 anos. Né? Mas é uma experiência que você tem que viver no Senhor. Entregue-se, derrame-se inteiramente no Senhor. Amém. Jackson, muito obrigado por ter vindo ao programa, ter trazido essa história que ela é intensa. Como você mesmo disse, tem muitas pessoas vivendo esse dilema e esse pecado. Não é problema, não. Esse pecado. E que o Senhor os liberte também, como libertou de você. O libertou. Amém. Amém. Todo o processo ainda é uma caminhada longa, né? Mas eu agradeço e que o Senhor toque em corações através desse testemunho, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Obrigado. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Acredito que não sabemos dimensionar quanto de benevolência já foi derramado sobre nossas vidas, sem ao menos termos clamado por elas. A fidelidade de Deus para com nossos antepassados que o serviram se manifestou em bênçãos que perpetuaram por várias gerações. Quem nunca questionou o porquê de algumas famílias serem mais bem-aventuradas do que outras? Se já aconteceu o questionamento, mas não a compreensão da resposta, sugiro que façam uma análise geracional, buscando pelos familiares que dedicaram suas vidas a Deus. Com toda certeza encontrará fé, paz, gozo e realizações no meio deles, pois esses autorizaram a Deus que os guiassem da maneira que lhe aprovesse. O contrário é verdadeiro também. Famílias incrédulas, desobedientes, maldizentes, idólatras, tendem a regredir e não prosperar em Deus. Você pode estar pensando aí agora, eu conheço algumas pessoas abastadas, descrentes, que estão muito bem. Mas ouso afirmar que os que colocam suas esperanças nos bens conquistados só têm isso, e não a paz. Pois o vazio em suas almas é algo constante e notório. E nesse espaço só cabe Deus. Vou retomar o assunto, então, que eu iniciei, o de sermos beneficiados às custas da fé do outro. Isso é bom? Sim. É fácil de receber? Sim. Mas pode escassear? Com certeza. Por isso, o ideal é que você usufrua dos benefícios de Deus por ser seu filho, e não apenas por ser filho ou neto de um cristão, porque esses presentes se restringirão à terra. Mas para obter a maior bênção, que é a vida eterna, só os que têm um relacionamento particular com Jesus. Quando isso acontece, você passa de receptor da graça comum para ocupar o lugar de filho de Deus. Por causa disso, suas gerações advindas de você poderão lucrar com a bondade do soberano, baseado na fidelidade e promessas dele a você. Se seus filhos já nasceram em um ambiente onde aprenderam da palavra, isso é uma maravilhosa dádiva, pois por terem sido instruídos e conduzidos na verdade, certamente eles já foram poupados de inúmeros sofrimentos. Finalize incentivando-os a instruírem suas gerações futuras a serem agentes do bem, gerando sementes, e a não ser apenas os que usufruem dos alimentos dos antepassados, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse lá redesuper.com.br/prova viva, assista e também compartilhe em suas redes sociais. Eu aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá!